Bom dia, pessoal. Mais um sábado, mais um Maria Bonita na TV, aqui na TV Postos HD. Hoje com a doutora Paloma Iemini. Para quem não sabe, ela já esteve aqui a semana passada e tudo que é bom pede bis. Essa semana ela voltou de novo para a gente falar sobre um tema muito bacana, que é bebê chiador, fora as doenças de alergias, né, doutora? De criança, assim, todas em geral. Antes disso, quero agradecer aqui meus parceiros, viu? Agradecer a TV Postos HD, que apostou nesse programa. Agradecer também o Dr. Fábio Tranches, Dr. Bruno Gustavo, endocrinologista de Postos. Quero agradecer o pessoal aqui de Pouso Alegre, Carol Baganha, doutora Thaís Muniz, doutora Cristiane Oliveira, o Serra Sul Shopping, a concessionária Caoa, a Amoras Fashion, que sempre patrocina as roupas. Enfim, tem muita gente boa, que não falta gente boa. E voltando com a doutora Paloma Iemini, hoje ela vai apresentar para vocês. Hoje ela vai falar tudo que ela tem de especialização, o que é que ela faz, desde quando ela formou. A câmera é sua, doutora. Hoje muito bom, obrigada por estar aqui, boa noite a todos. Então, meu nome é Paloma Iemini, eu fiz faculdade, né, e fiz residência de pediatria na Univaz, em Pouso Alegre, com meus queridos professores, Dr. Fábio, Dr. Félix, Dr. Eugênio, Dr. Eduardo Magalhães, então, que eu amo de paixão até hoje, né? E depois eu fui para Belo Horizonte fazer minha residência em alergia e pneumologia e imunologia pediátrica. Logo depois que eu terminei minha residência, fiz a prova de título, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tanto de pneumologia como de alergia e imunologia pediátrica pela ASBAI, e continuei meus atendimentos em Belo Horizonte. E agora estou voltando aqui, me dividindo tanto para Belo Horizonte como em Pouso Alegre. Estou em atendimento na Pronto Clínica Dr. Luna, com muito amor, prazer. E no meu Instagram, @doutora_Paloma_pneumopet. Por falar nisso, doutora, você é cheia de qualificações, eu queria que você falasse para o pessoal, porque a TV Postos hoje ela abrange 22 cidades. Então, assim, fora online que as pessoas podem entrar e conectar, Isso. Né? De qualquer lugar do mundo. Exatamente. Você tem um título de especialização, né? Você Isso. pode falar um pouquinho sobre esse título? Eu sou pediatra, né? Fiz a residência de pediatria em Pouso Alegre e como nós falamos, eu tenho a especialização tanto em alergia, imunologia e pneumologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu fiz a residência em Belo Horizonte na FEMIG, pelo SUS, FEMIG, e fiz a prova de especialização pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Estou voltando para Pouso Alegre, fazendo meus atendimentos e faço também telemedicina. Pois é, e é esse amor todo aí, que ela até brilha os olhos para poder falar da especialização dela, do que ela faz, que é levar saúde e um pouco de qualidade de vida para você, que às vezes tem um filho com asma, com rinite, e agora com esse tema que para mim é novo, porque eu particularmente não sabia o que era bebê chiador, doutora. Bebê chiador, né? Então, o bebê chiador é aquele paciente, aquela criança aí de 2, 3 anos que tem a chieira no peito, tá? Que tem os sintomas de sibilância, de chieira no peito, com sintoma de tosse principalmente, né? Essa sibilância, essa chieira, ela se caracteriza clinicamente pelo sintoma de tosse. E a chieira a gente observa principalmente em via aérea inferior, diferente de roncos em via aérea superior. Então, bebê chiador é aquela criança que tem esse sintoma de sibilância, de chieira no pulmão, e esses sintomas aí, pelo menos, né, 3 episódios de sibilância, a gente fala em 2, 3 meses, né, durante 2, 3 meses, ou apresentam um episódio contínuo de sibilância, de chieira no peito, de duração de 1 mês. Então, mas a pergunta é, bebê que chia pode ser asma? Então, a gente não tem um exame específico, pra né, poder comprovar, para falar. Né, então, para a gente falar se esse bebê, essa criança que está chiando aí, que já teve esses quadros, 1 mês chiando, ou teve 2, 3 episódios de sibilância ao longo aí de 2, 3 meses, se ela é asma ou não. Então, a gente tem pontuações, uma delas é fator genético, pai e mãe, né, meu irmão com asma, né, com diagnóstico de asma, principalmente atual, né, dermatite atópica, que é aquela quadro na pele, que é
criança coça, que causa lesões na pele, tá? Tabagismo, se a mãe fumou ao longo da gestação. Isso que eu ia perguntar, doutora, era a minha pergunta. Você desculpa, viu, gente, eu ter cortado, mas eu tenho que aproveitar. A mãe que passa a gravidez fumando, isso a criança pode vir com problema respiratório? Isso, não só com problema respiratório, como inúmeros outros sintomas, né? Mas o bebê chiador, um dos fatores é o tabagismo durante a gestação, e não só durante a gestação, né, mas também os familiares, o pai fumando, né, durante toda a gravidez da mãe, depois a criança nasce, tios. Então, contato com esse irritante tão grave que é o tabagismo. É um dos fatores, sim, para a gente caracterizar bebê chiador. Lembrar que um episódio de sibilância não caracteriza bebê chiador, a gente precisa dessa definição. Doutora, e o que mais, além de tudo que você falou, que pode causar o bebê chiador? Então não só a asma, não só o bebê chiador vai fazer, né? Não só a asma faz a criança chiar, a gente tem outras coisas. Tipo? Por exemplo, fibrose cística, que é uma doença importante, que é vista no teste do pezinho aqui com a gente aqui no Brasil. Nós temos também ingestão de corpo estranho, né? Então, amendoim, pipoca, né? Pode ser um sintoma aí de chieira, má formação no coração, má formação no pulmão, tá bom? Então, doenças de má formação crônicas também podem fazer quadro de sibilância, tuberculose. Então, para o diagnóstico específico, é necessária avaliação com o seu pneumologista pediátrico. Então, se seu filho chia, ele tem que passar para um pneumologista pediátrico para saber a causa da sibilância. E a pergunta é, quanto tempo essa criança vai sofrer dessa doença de bebê chiador? Tem um certo tempo, 2, 3 anos, 4, 5? Na maioria das crianças, que é o bebê chiador de baixo risco, que não tem índice nenhum, que possa aí, a gente pode pensar que ela possa ter asma futuro, a criança apresenta esse quadro até 2, 3 anos de idade, mas são quadros, na maioria das vezes, leves, que nós temos controle, nós temos principalmente vacinação, vida ao ar livre, e muitas vezes é necessário usar medicação, tá? Com o controle do seu pneumologista. Então, não é para ninguém ficar apavorado. Nossa, até 3 anos meu filho vai chiar. Não, ele não precisa ter nenhum tipo de sintoma se fizer o controle específico, controle ambiental, diagnóstico assertivo, saber por que seu filho chia e usar o tratamento adequado. E o chiado chega a ser alto, doutor, a ponto da gente escutar sem estar Não, próximo? na maioria das vezes a gente já escuta com esteto mesmo. Quando alto, né, já está no bebê chiador aí da exacerbação grave, porque a gente tem leve, moderada, grave, né? A exacerbação do quadro de sibilância, ela pode ser caracterizada em leve, moderada, grave. Quando grave, a criança tem esforço respiratório importante e grave, muitas vezes precisa de avaliação em pronto-socorro, com uso de oxigênio, e sim, nós escutamos de longe. Agora, a maioria das crianças, elas têm quadros leves, que é escutado através do estetoscópio do médico, por uma avaliação de um profissional de saúde, e o sintoma é aquele quadro de tosse. Mas até o que é ruim de chiar, né? Eu já tive um quadro de sibilância, e aí a falta de ar, a tosse, a baixa qualidade de vida, você não conseguir brincar, correr, isso é muito ruim. Por isso que se seu filho chia, é adequado ter a prevenção específica. E por falar nisso, quais são os tratamentos que a mãe deve ter com o bebê chiador? Então, o primeiro tratamento, ele é dividido, né, através do diagnóstico. Lembrar que o diagnóstico é clínico, tá? Muitas vezes o médico, ele pode sim pedir alguns exames, mas mais para o diagnóstico diferencial, para saber se aquela chieira é por causa de um bebê chiador ou não, né? Se é algum outro sintoma, uma formação, injeção de corpo estranho ou não. Então, o diagnóstico, ele é clínico. Mas quando se tem um diagnóstico clínico, alguns pacientes, para não ter um quadro grave, uma exacerbação grave, de precisar internar e ir para pronto-socorro, né, usar oxigênio, pode usar medicamentos como corticoides inalatórios, que são as bombinhas, que são anti-inflamatórios para o pulmão, que não vai deixar o paciente chiar. E durante o quadro de exacerbação, usar beta-2 de curta duração, né, que são as bombinhas também, que são medicamentos aerosóis, que são mais no quadro de exacerbação, sempre prescrito com o seu médico.
E geralmente a criança que apresenta é hereditário na casa? Um dos fatores é a genética do pai e da mãe e dos irmãos, mas não é um único fator. Outros fatores também, como ambiente não saudável, contato com poluição, outras doenças alérgicas, tabagismo da família, baixa vacinação, alimentação não saudável, pouco contato com exercício físico, né? Ficar muito preso, não ter uma vida ao ar livre, tudo isso influencia para ter um aumento aí de sibilância e diagnóstico de bebê chiador. E hoje com esse desequilíbrio todo, porque hoje é poluição, hoje é esse clima seco, ondas de calor fortíssimas que a gente está passando, tem aumentado a quantidade de crianças no seu consultório? Com certeza, principalmente pós-pandemia, né, que a gente já conversou, todos esses quadros, as crianças ficaram muito tempo, muito sem prevenção e a mudança climática também pode afetar, sim, o desenvolvimento aí de chieira, de sibilância e de outras doenças alérgicas respiratórias. Que dica você daria para uma mãe que tem esse caso em casa e às vezes, principalmente mães de primeira viagem, que às vezes não sabe lidar com essa situação? Então, primeiro, o tratamento, a gente fala que ele é dividido em pilar. Então, o primeiro pilar é ter um controle adequado da vacinação. Então, ter um esquema vacinal em dia do seu filho. Então, o que é possível fazer, né? Nós temos uma carteira, uma vacinação pelo SUS que é perfeita, temos algumas particulares também, mas a vacina do SUS é adequada, ideal, segura e toda criança deve receber. Então, vacinação adequada. Diminuir industrializados, então uma alimentação natural, de acordo com a introdução alimentar, que nós estamos falando de bebê pequenininho, né, de criança pequena, então de acordo com a orientação do seu pediatra, ter uma alimentação saudável, evitando guloseimas, né, fritura, doce, chocolate, refrigerante. E fazer uso de medicação preventiva com controle com seu pneumologista pediátrico. Agora a pergunta minha, doutora, é o seguinte, alergia a leite, a mãe está naquela introdução, tirou do peito e vai começar a dar o leite, né, de uma determinada marca. Isso pode desencadear uma alergia que desperta esse chiador? Então, o leite, né, é uma boa pergunta, porque o leite, ele é muito discriminado, né, coitado do leite. Então, na maioria das vezes, não é o leite que faz a criança chiar. Então, o leite não faz criança chiar se não for alérgica ao leite. Um caso de bebê chiador, chega a levar à internação? Ah, chega. Principalmente se o paciente não tem um quadro, né, se for um quadro muito grave de chieira, de esforço respiratório com necessidade de uso de oxigênio. Com aquele bebê que tem poucas crises, né, aquelas crises leves, que tem que usar medicamentos só de resgate, não faz o acompanhamento preventivo. Por isso que a gente fala que é necessário, sim, ir no pneumologista, pediátrico, no alergista. Eu fiz residência para isso, para tratar esses quadros e não deixar a criança chiar. Estou à disposição. Tá vindo bastante gente aí de fora, eu estou muito feliz. Telemedicina, acompanhamento comigo pela telemedicina, a gente ensinando a técnica. Depois da minha residência em Belo Horizonte, eu vim aqui para Pouso Alegre para poder passar esses conhecimentos. E eu estou muito feliz de estar aqui e estou aguardando vocês. Sim, o bebê chiador, ele pode ter aí a internação, né? Pode evoluir inclusive para quadros graves, de para CTI até óbito. A forma da gente prevenir é ter o seu pediatra de controle, um médico especialista que tem título pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu estou aqui à disposição de vocês e muito feliz. Estou atendendo muita gente estiva, muita gente aqui de fora de Pouso Alegre, mas de perto, que vem aqui e faz acompanhamento com a gente. Eu estou muito feliz de poder voltar. Mas é porque você não tem noção o quanto isso salva muitas mães, principalmente, volta a falar, mães que às vezes não têm muito conhecimento, né? Inclusive tem uma dúvida minha, a criança quando ela está com essa crise, com falta de ar, tossindo muito, doutor, o que é aconselhar fazer? Cobrir demais, agasalhar demais ou de menos? Primeiro a gente precisa saber a causa, né? Então, ir no pneumologista pediátrico, eu estou à disposição, ter o controle para saber a causa. Na maioria das vezes, se for uma crise de asma, tem que fazer medicação de resgate. O salbutamol, o medicamento beta-2 de curta duração, para poder
ter a melhora efetiva. Ela não pode evoluir com gravidade, com necessidade de internação e uso de oxigênio. Então, primeiro é saber a causa com seu médico especialista. Essas doenças chegam a levar a óbito, doutor? Chega a levar a óbito, bronquiolite, que não for acompanhado, asma, que não for acompanhado, dermatite atópica grave, que é aquela doença que a criança coça, né, que causa muito feridas, pode infeccionar a pele e levar a quadros de infecções graves com necessidade de internação, CTI evoluindo para óbito. Uma outra pergunta também, picadas de inseto, caso a criança seja alérgica e às vezes não saiba, pode levar a uma crise? Pode levar à anafilaxia, né? Que é um quadro grave, muito grave, que é o quadro mais grave, que é a emergência médica aí das doenças alérgicas. E um dos sintomas de anafilaxia é a chieira no peito, é o quadro de sibilância do peito, além de lesão de pele, edema de glote. Então é necessário ter o acompanhamento e saber o que fazer se seu filho for alérgico à picada de inseto. E ter aí, principalmente nós temos a imunoterapia, que é um medicamento preventivo, e a adrenalina, que deve ser usado no quadro de anafilaxia. Lembrando, pessoal de casa, para quem está ouvindo, que eu acho que o socorro tem que ser rápido nesses casos, né? Urgente, imediato, com a família, todos os familiares sabendo o que fazer, tendo seu plano de ação específico do seu pneumologista e alergista pediátrico. Quem tem doença alérgica tem que ter um pneumologista e um alergista pediátrico. Nós falamos de ter planos de ação, saber exatamente o que fazer. Toda a família saber o que fazer quando o paciente apresenta esse quadro de sintomas de alergia. Mas você está falando um assunto muito delicado, porque às vezes a gente como mãe acha que o pediatra, no geral, consegue resolver tudo, não é isso, né, doutor? Cada um na sua área, né? Isso, eu sou pediatra, né? Essa é a minha formação de base e eu tenho um amor enorme pela pediatria e eu estou aqui à disposição dos meus colegas, amigos pediatras, para a gente fazer esse acompanhamento conjunto, né? Então, o paciente que tem doença alérgica, ele deve ter o seu pediatra e o seu pneumologista para ter esse tratamento e esse acompanhamento conjunto, porque os dois ensinamentos, né? Os dois médicos que vão trazer benefícios para o seu filho. E os seus canais, caso eu queira fazer uma consulta agora, o pessoal que está de casa, antes da gente finalizar, eu quero fazer uma consulta, como eu entro em contato com você, doutora? Eu atendo em Belo Horizonte, né, na clínica Clínica S. Eu atendo em Pouso Alegre, na Pronto Clínica Dr. Luna, no centro de Pouso Alegre. E principalmente no meu Instagram, nós vamos marcar telemedicina. O meu Instagram é @doutorapaloma_pneumoped. Eu aguardo vocês. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Muito obrigada, adorei. Espero que todos tenham gostado e eu tenha conseguido ajudar um pouco. Um beijo a todos. O pessoal não gostou, o pessoal amou, né? Sabe por quê? Porque chega a ser um serviço de informação de utilidade pública para você que às vezes está em casa e não sabe como lidar com essas situações. Tá aí o @ da doutora, você entra em contato, agenda uma consulta, como eu disse para vocês, ela está fazendo o programa em Poços, mas ela atende em Pouso Alegre, mas pegando toda essa abrangência aí de 22 cidades do sul de Minas. Um beijo para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, obrigada.